Daí, pessoal, mais uma resolução. O gráfico a seguir representa a quantidade de dados armazenados no mundo inteiro em zettabytes. Aí eu tenho aqui os anos, né? 2010, 2011, 2012 até 2020. E aqui os dados armazenados no mundo inteiro em zettabytes. Então aqui eu tenho 5, 10, 15, 25 em 5 até 40 zettabytes. Ok. Com base nos dados do gráfico, considere as afirmações a seguir. Então diz assim, a primeira, em relação a 2019, a expectativa é de que a quantidade de dados armazenados cresça mais de 20% em 2020. A segunda, de 2017 a 2019, em termos percentuais, a quantidade de dados armazenados cresceu mais de 100%. A terceira, em termos percentuais, pode-se afirmar que a quantidade de dados armazenados cresceu menos no período de 2012 a 2016 do que no período de 2016 a 2019. Então, eu vou analisar aqui a primeira, né? Que diz que em relação a 2019, a expectativa é que a quantidade de dados armazenados cresça mais de 20% em 2020. Então, ele está comparando 2019, olha só aqui, ó, 2019 e 2020. 2019, eu tenho exatamente 30 zettabytes. Aqui é 2020. Então, em 2019, eu tenho exatamente 30 zettabytes. ZB. E em 2020, eu tenho 40 zettabytes. Bom, e aí ele está me dizendo que esse crescimento, essa variação aqui, ó, de 30 para 40, é superior a 20%. Bom, a variação aqui, se tu pensar, ó, de 30 para 40, a variação aqui, a diferença é 10. Então, eu tenho que pensar o que esse 10 representa. E eu já consigo perceber que 10 em 30, né, porque é o 30 que é a minha referência, é da onde eu parti, eu saí de 30 para ir para 40. Então, esse 10 em cima do 30 da onde eu parti, ele é 1/3, né? Então, ele é 33%, 33,3%. Então, é mais de 20%, bem mais de 20%. Então, eu já consigo, por conjectura, raciocinar que a primeira ela é verdadeira. Mas, se eu quero fazer o cálculo, eu penso que 30 zettabytes, que é a minha referência, é o meu 100%, é da onde eu parto. E quando eu tenho variação, tá? Como aqui eu tenho de 30 para 40, quando eu tenho variação de dados, e eu preciso calcular essa variação percentualmente, o valor mais atrasado, o valor mais antigo, o valor mais anterior, ele é, em geral, considerado o meu 100%. A não ser que o exercício mude isso e fale o contrário. Mas caso o exercício não fale nada, não condicione nada, o meu valor mais antigo, no caso aqui 30, que se refere a 2019, ele é o meu 100%. Então, aqui, ó, 30 é 100%. E eu quero saber o 10, quanto vale, né, que é a variação. Então, vou saber o percentual da variação, x. E aí eu tenho que, quem cruza com x fica dividindo. Então, eu tenho x igual. O outro cruzamento fica no numerador. Então, eu tenho 10 vezes o 100 dividido por 30. E aí, x é igual a 1000 divide por 30. Isso é a mesma coisa que 100 por 3. E aí 100 por 3 dá 33,3. Vou fazer o cálculo aqui e já apago. Ó. 100 divide por 3. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Me sobra 1. Baixa outro 0. 10 por 3, 3 de novo. 3 vezes 3, 9. Me sobra 1. Invento 0, vírgula e vai dar 3, 3, 3, 3 numa dízima periódica. Então, eu tenho aí 33,33%. Eu vou arredondar isso para 33%. 33%. E 33% é mais do que 20% em 2020. Então, a primeira aqui eu consigo perceber que ela é
verdadeira. Ok. Vou para a segunda. A segunda diz, de 2017 para 2019, em termos percentuais, a quantidade de dados armazenados cresceu mais de 100%. Olha só, 2017, eu estou aqui, ó, e vou para 2019. 2017 para 2019. Em 2019, eu tenho exatamente 30. Deixa eu fazer essa aqui para ti também. Ó. Não precisaria, tá? Mas eu vou fazer aqui a armação. Ó. Em 2019, eu tenho exatamente 30 zeta. 30 zettabytes. E 2017, olha só que legal. Em 2017, eu não tenho o valor exato aqui, ó. Mas eu consigo perceber que ele fica abaixo de 15. Então, se ele é abaixo de 15, a variação dele até 30 é mais do que 15, porque ele está abaixo do 15. Se fosse aqui exatamente no 15, de 15 até 30, eu teria a variação de 15. Seria o dobro aqui, seria um crescimento de 100%. Mas como eu tenho um valor aqui em 2017 abaixo de 15, então meu crescimento é mais de 15. Logo, meu crescimento é superior a 100%. Então, cresceu mais de 100%. Então, visualmente aqui eu já percebo isso, certo? Então, eu já posso dizer que a segunda também é verdadeira. Caso eu não enxergue assim, eu prefira fazer o cálculo, em 2017 eu tenho menos do que 15, eu vou chutar aqui, sei lá, 14. Pela aproximação gráfica ali, 14. Então, aqui eu tenho 14 zetas. E aí, a diferença aqui, ó, de 30 para 14 é 16. Bom, é mais do que 15. Isso é importante. Então, vou colocar que é 16. E aí, eu tenho que o valor mais antigo, agora o valor mais antigo é 14, ó, né? Porque é 17 o ano mais antigo. Lembra que o meu 100% sempre é o mais antigo. Então, 14, que é o valor mais antigo, 14 zetas, igual a 100%. É a minha referência. Aí eu tenho um crescimento de 16. 16 vai ser x%. Bom, não preciso nem continuar, né? 16 é maior que 14. Então, 16 é mais do que 100%. Então, esse x aqui, ó, não preciso nem fazê-lo, mas eu já sei que é mais do que 100%. É o que ele está dizendo, que o crescimento aqui foi maior do que 100%. Logo, essa segunda aqui também é verdadeira. E eu tenho que analisar a terceira. A terceira eu vou fazer num outro espaço, vou abrir uma outra lâmina. Mas antes de trocar de lâmina, eu quero só te mostrar mais uma coisa em relação à primeira aqui, ó. A primeira diz que houve um crescimento maior que 20%, né? 20% é 1/5, tá? 20%, o crescimento de 20% é um crescimento de 1/5. Então, se eu sei isso, olha só, de 2019 para 2020, o crescimento foi isso aqui, ó. Beleza? E se tu observar, ó, foi de 2019 para 2020. O crescimento, eu posso olhar aqui, ó, o crescimento foi isso. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Então, nota que eu tenho aqui, ó, uma parte disso aqui, ó. Em relação a isso aqui, eu tenho 1/3. Né? Então, o meu crescimento foi isso aqui, ó. 1/3. Porque o crescimento foi isso. E 1/3, o que é? 33%. Então, poder ter visto isso também aí, né? Que se trata de 33%. Ok? Aqui, ó. E agora eu vou para uma outra lâmina para fazer a terceira. Eu já sei que as duas primeiras são verdadeiras. Se as duas primeiras são verdadeiras, não pode ser a letra A, porque a letra A está dizendo que é só a primeira. Não pode ser a letra C, porque está dizendo que é só a terceira. Não pode ser a letra E, porque está dizendo que é só a segunda e a terceira. Não pode ser também 2 e a 3,
também não pode ser só 3. Está dizendo que é a 1 e a 2. A 1 e a 2 é a única que pode, né? Já sei que a letra D é a resposta. Porque a 1 e a 2 são verdadeiras e a única alternativa que satisfaz essa condição é a letra D. Então já sei que é a letra D. Eu nem precisaria fazer a terceira. Tá? Mas eu vou fazer na outra lâmina lá a terceira também. Então vou clicar aqui, vou para essa lâmina e vou aqui me dedicar na terceira. A terceira diz o seguinte: em termos percentuais, pode-se afirmar que a quantidade de dados armazenados cresceu menos no período 2012 a 2016. Então, eu já vou anotar aqui, ó, 2012 a 2016. Então, tem que comparar esse período aqui. Cresceu menos do que no período 2016 a 2019. Então, vou olhar aqui, ó, fazer aqui embaixo. 2016 para 2019. Muito bem. 2012. 2012 aqui, ó, eu vou fazer uma espécie, uma estimativa, mais ou menos no meio aqui, ó, eu vou colocar que seja 3, tá? Então, 2012 eu vou colocar 3. 3 zettabytes. Em 2016, eu vou colocar aqui um pouquinho acima do 10, vou colocar 11. 11 zettabytes. Vou deixar assim por enquanto, tá? Não vou nem fazer o cálculo. 2016 para 2019. 2016, bom, aí eu usei ali o 11, né? 11 zettabytes. Tá aqui o 2016, ó, um pouquinho acima do 10. E 2019, aí tá exato, que tá 30. 30 zettabytes. E eu tenho que ver o crescimento percentual, onde que foi maior, né? Aqui está dizendo que de 2012 a 2016 foi menos. Está dizendo que aqui é menos. E está dizendo que esse crescimento aqui foi maior. Está dizendo que aqui foi mais. Então, vou ver isso, ó. Como é que eu posso fazer isso sem necessariamente mexer na porcentagem? Eu posso pensar que do 3 para o 11, olha só, eu multipliquei por 3, alguma coisa. Para dar 11, porque 3 vezes 3 é 9. Enquanto que de 11 para 30, eu não chego a multiplicar nem por 3, porque 3 vezes 11 já daria 33. Então, aqui eu multiplico por 2, alguma coisa. Então, o crescimento de 2012 para 2016 foi maior, porque ela ampliou-se, por quanto eu multiplico, é por 3. E aqui em 2016 para 2019, por quanto eu amplio, por quanto eu multiplico, é por 2, pouco. Então, significa que aqui em 2012 a 2016, esse período aqui, que é o período maior. Por estimativa, né? Por conjectura, eu percebo isso. Então, 2012 está dizendo que é menos pela afirmação. E eu estou observando que é maior. Então, essa aqui é falsa. Aí nós tínhamos visto que essa aqui era verdadeira, essa era verdadeira, então a única falsa realmente é a terceira. E aí eu posso confirmar ou posso afirmar que é a letra D, a resposta somente 1 e 2 que são as corretas. E antes de eu finalizar, eu poderia aqui fazer a armação dessas contas, né? 3 é o 100%, é o mais antigo. A variação de 3 até 11 é 8. 8 vai ser x%. Então, essa vai ser a variação. Aí tu vai ter, quem cruza com x fica dividindo, x é igual, o 3 fica dividindo, e o outro produto aqui, o outro cruzamento, 8 vezes 100, fica em cima. Já posso colocar 8 vezes 100, 800. Eu tenho 800 divididos por 3. E o outro, eu tenho que o valor menor, o valor mais antigo aqui, é 2016. Então, 2016 que é o 11 é o 100%. É o valor de saída, né, o valor de referência. E a variação aqui de 11 para 30 é 19. Então, 19 vai ser x. E aí o meu x é igual, quem cruza com o x é o 11, ó, então ele fica dividindo. E o outro produto, 19 vezes 100, 1.900. E eu divido, né? 800 por 3 aqui vai dar
vai dar 30 e alguma coisa, né? 8 por 2, aliás, vai dar 20 alguma coisa. Vai dar 200 e alguma coisa. Vai começar por 2. E aqui 1900 por 11, que vai começar por 1. Vai ser 100 e poucos. Então aqui vai ser 200 e poucos e aqui vai ser 100 e poucos. Ok? Então eu consigo perceber realmente que aqui, ó, é maior. Certo? E confirma a letra D. Então é isso, eu espero que essas resoluções aí contribuam no teu estudo. Fica meu forte abraço, eu te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.